Capítulo 2º. Das penalidades. Artigo 217. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações serão punidas, alternativa ou cumulativamente, por meio de processo administrativo instaurado de ofício pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, com as penalidades de: Inciso 1º. Notificação preliminar. Inciso 2º. Advertência. Inciso 3º. Multa. Inciso 4º. Apreensão de produtos. Inciso 5º. Inutilização de produtos. Inciso 6º. Proibição ou interdição de atividade, observada a legislação federal a respeito. Inciso 7º. Cancelamento do alvará de licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Artigo 218. A pena, além de impor a obrigação de fazer, ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa, observados os limites estabelecidos nesta lei. Artigo 219. A multa será judicialmente executada, se, imposta de forma regular, e pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal. Parágrafo 1º. A multa não paga no prazo regulamentar, será inscrita em dívida ativa. Parágrafo 2º. Os infratores que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos, que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal. Artigo 220. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico poderá efetuar o cancelamento de multas, mediante requerimento desde que constatada a regularização da situação, objeto da notificação preliminar, ou auto de infração. Parágrafo 1º. O infrator terá um prazo de 1 ano, a contar da data do auto de infração, para regularizar a situação e, consequentemente, adquirir o direito ao cancelamento da multa, de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, as taxas dos serviços efetivamente realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, nos terrenos de particulares, edificados ou não. Artigo 221. As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo. Parágrafo único. Na imposição da multa, e para graduá-la, ter-se-á, em vista: Inciso 1º. A maior ou menor gravidade de infração. Inciso 2º. As suas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Inciso 3º. Os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste Código. Artigo 222. Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro. Parágrafo único. Reincidente é o que violar preceito deste Código, por cuja infração já tiver sido autuado e punido, em um prazo de 30 dias. Artigo 223. As penalidades a que se refere esta lei, não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração. Artigo 224. Os débitos decorrentes de multas, não pagas nos prazos regulamentados, serão atualizados com base nos coeficientes de variação positiva do INPC/IBGE acumulado no período, podendo ser substituído por outro, que vier a ser adotado pelo município. Artigo 225. A apreensão consiste na tomada dos objetos, que constituem prova material de infração dos dispositivos estabelecidos nesta lei. Artigo 226. Nos casos de apreensão, o material apreendido será recolhido ao depósito da Prefeitura.
Parágrafo 1º. Quando o material apreendido não puder ser recolhido ao depósito da Prefeitura, ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros, ou do próprio detentor, se idôneo, observadas as formalidades legais. Parágrafo 2º. A devolução do material apreendido só se fará depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada a Prefeitura das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito. Parágrafo 3º. No caso de não ser apresentada defesa ou retirado dentro de 72 horas, o material apreendido será doado às instituições de assistência social, a entidades governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos ou vendido em asta pública pelo município, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas, de que trata o parágrafo anterior, e entregue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instruído e processado. Parágrafo 4º. Prescreve em 01 mês o direito de retirar o saldo da coisa vendida em asta pública. Depois desse prazo, ficará ele em depósito para ser distribuído, a critério do prefeito, às instituições de assistência social. Parágrafo 5º. No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para reclamação ou retirada será de 24 horas, expirado este prazo, se as referidas mercadorias ainda se encontrarem próprias para o consumo humano, poderão ser doadas às instituições de assistência social e, no caso de deterioração, deverão ser inutilizadas. Artigo 227. Da apreensão lavrar-se-á auto que conterá a descrição das coisas apreendidas e a indicação do lugar onde ficarão depositadas. Artigo 228. Quando o infrator incorrer simultaneamente em mais de uma penalidade constante de diferentes dispositivos legais, aplicar-se-á cada pena separadamente. Artigo 229. As penalidades à infração de qualquer disposição expressamente estabelecida nesta lei serão atualizadas anualmente de acordo com a variação positiva do INPC/IBGE acumulado no período, podendo ser substituído por outro que vier a ser adotado pelo município.